Olá galera, tudo bem? Professor Robson aí. Tema da nossa aula de hoje é as sociedades africanas. Certamente você já ouviu falar sobre a África em algum momento aí da sua vida, né? Na televisão e tal, né? E aí você imagina o continente africano com guerras tribais, fome, né? Pobreza. Sim, isso existe também, né? Lá no continente africano, assim como ou em outras partes do mundo. Mas talvez isso no continente africano seja mais acentuado, por uma série de questões aí que nós vamos discutir nessa aula e nas próximas aulas, né, principalmente através dessa relação aí entre Europa, né, África e América, né, essa relação que se inicia aí no século XVI com as grandes navegações, né, tema da nossa aula passada aí. Muito em razão disso, né, é a questão da visão eurocêntrica e da visão etnocêntrica. Né? O eurocentrismo, aquela falsa visão de superioridade da sociedade europeia. E o etnocentrismo é nós julgarmos, né, uma outra sociedade, um outro modo de vida baseado nos nossos valores, nas nossas crenças, no nosso modo de vida. Por exemplo, né, apesar daí de todo esse eurocentrismo, né, o etnocentrismo, né, no estudo sobre o passado, né, nós conhecemos aí as sociedades africanas, né, no período anterior à chegada aí dos conquistadores europeus, né, principalmente o Reino de Gana, Reino de Mali e Reino de Songhai, né, porque esses povos eles deixaram registros escritos, né, e descobertas, né, arqueológicas posteriores, né, foram utilizadas como fonte de estudos para a gente entender um pouco melhor esses povos. Sabe-se, por exemplo, que as organizações sociais, políticas, elas variavam muito. Iam aí de pequenas aldeias, passando por microestados e até com grandes impérios, né, com uma infraestrutura política e uma cobrança tributária, né, uma carga tributária aí bem eficiente. Haviam também importantes centros urbanos, como aí os localizados onde hoje é o Congo, né, e também onde hoje é Moçambique. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento tecnológico, no Mali, por exemplo, haviam grupos aí que dominavam a astronomia, compreendiam, né, os planetas, né, que giravam em torno do Sol e em torno de si próprios, né, tudo isso muito antes do Galileu Galilei, né, lá da Europa, Europa renascentista, né, inventar aí a luneta, né, e afirmar toda aí a sua teoria. E as religiões encontradas na África, né, elas variavam, né, entre aí, sabe-se que eram religiões de culto à natureza, de culto aos animais, né, fazia parte aí da maioria das religiões. E é notável também, né, a expansão aí do islamismo na África, principalmente a partir do século VII, quando Maomé ele consolida aí o islamismo na Península Arábica, né, então ele vai, através da ideia que ele tem de jihad, ele vai invadir outras regiões, né, outros territórios para impor a visão do islamismo a esses povos. O conhecimento das religiões, né, africanas, né, no mundo atual ela é muito importante para a gente evitar aí a intolerância religiosa. Né? O tema intolerância religiosa já foi fruto aí de temas aí do Enem, né, de temas de redação do Enem. Né? Então é muito importante a gente entender um pouco, né, sobre essa questão da intolerância religiosa, nós entendermos que o Brasil, né, é um Estado laico, né, um Estado sem religião, e que todas as religiões são bem-vindas, né, no nosso território. E que a partir do conhecimento, né, de algumas religiões, né, então nós conseguimos entender melhor o outro, e a nossa sociedade ela consegue se desenvolver melhor e nós conseguimos deixar o mundo aí menos intolerante e consequentemente um pouco mais tolerante aí com o outro. A escravidão de africanos vendidos na América e na Ásia entre os séculos 16 e 19, ela é conhecida, né, na perspectiva africana como diáspora africana, e ela foi responsável pela retirada, pela imigração forçada, né, de mais de 13 milhões de africanos aí que deixaram, né, o continente para viver em outras regiões aí do planeta. É importante ressaltar que a escravidão ela já existia aí na África antes mesmo da chegada dos europeus, né? Mas ela ganhou uma nova natureza e uma nova dimensão
com a chegada aí dos portugueses. Então, aí no período pré-colonial, no período antes da chegada dos portugueses, o escravo, ele era vinculado a uma família. E sendo assim, ele era de uma propriedade coletiva daquela família e ele não podia ser vendido. Os filhos dos escravos, que nasciam lá no continente africano, eles nasciam livres e havia aí uma certa autonomia, principalmente econômica, e cultural. Mas os escravos, eles deveriam pagar aí alguns tributos aos seus senhores. Tudo mudou com a chegada dos europeus, porque a escravidão ela transformou-se em um negócio, principalmente entre os africanos, o que motivou a intensificação de guerras entre povos africanos no intuito de capturar cada vez mais escravos para serem vendidos aos europeus. Além disso, os armamentos obtidos por esses grupos africanos que escravizavam outros africanos, eles ampliaram aí a capacidade de destruição das guerras, de destruição durante os conflitos, durante as guerras. Beleza, galera? Então essa foi a aula de hoje aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!